Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa aula. Nessa aula a gente vai te mostrar como montar corretamente os arquivos, tá? Primeiro, a gente vai lembrar de escolher o programa, o software. Ou você vai escolher o Photoshop, ou Canva, ou CorelDRAW. Nessa aula a gente vai se concentrar em montar o arquivo no Photoshop, tá? Lembra sempre de ter as medidas e precauções, né? São importantes. Então, se for no DTF Teixo, o arquivo ele precisa ser A3 ou metro linear, com essas medidas aqui. Se for no DTF UV, A4, A3 ou metro linear, seguindo essas especificações, tá? Atenção aos detalhes, sempre lembrar de evitar sombras, degradês, sutis e brilhos ou fontes muito finas, aí também vou te mostrar na prática. E aqui está um checklist essencial para você montar o seu arquivo no Photoshop. Primeira coisa, seleciona o formato. Segunda coisa, ajusta para centímetros. Eu vou te mostrar ali o que é, como é que você vai fazer isso. Terceiro, posiciona os arquivos corretamente. Quarto, veja ali, né? Na verdade, aqui você já tem que ver se o fundo já está recortado. Nas aulas anteriores, se você não assistiu, eu te mostro como recortar o fundo através de sites no próprio Google, que são gratuitos ali, que você pode utilizar também. Novamente, evitar traços finos, transparência, sombras, degradês e por aí vai, efeitos de luz. E aí, por último, você vai salvar em PDF ou PNG. Lembra sempre que aqui também, ó, é, tem uma coisa que é super importante, que são os 300 dpi, tá? Porque daí ele salva em alta qualidade, tá bom? Então vamos lá, vamos para o Photoshop, eu vou te mostrar na prática como que você vai fazer isso. Aqui, o Photoshop aberto, eu deixei já um arquivo pronto aqui para você, tá? Para ilustrar algumas coisas, mas vamos supor que você acabou de abrir o Photoshop, você vai vir em arquivo, novo, para você escolher o formato, o tamanho, e você pode ver aqui em impressão, tá? Em impressão ele já tem um A3, ele já tem um A4, enfim, ele já tem as proporções que você precisa. O que que você pode fazer? Ah, Gustavo, não, no meu não tem isso, ou eu quero personalizar, eu quero ir para um metro linear. Não tem problema, você vem de repente no recente aqui e você vai criar ele aqui, tá? Em largura, né? Você vai colocar largura, altura, vai configurar para ser em centímetros, que é super importante, e você vai voltar aqui, ó, vamos supor, eu vou pegar a medida aqui, ó, 29 por 42, que é do A3, tá? Para DTF Teixo. Então, 29 por 42. Vou vir, vou dar, né? Deixa eu só ver se está certinho. Isso, é 29 por 42. Vou conferir também se aqui está em 300 na resolução, tá? Que são os 300 dpi. Então, se tiver 300 aqui, ok. Às vezes ele vai aparecer 32. Poxa, Gustavo, tá 32, não tem problema. Vem aqui, altera, coloca 300. E aí eu venho em criar. Pronto, eu vou ter um A3 aqui, tá? Então, aqui você já vai ter o arquivo do seu tamanho. O que que vai acontecer? Eu separei alguns arquivos aqui para você ter uma ideia. É, vamos supor que, vamos começar pelo o que você não deve fazer, tá? Os tipos de arquivos que vão dar problema. Tem três tipos de arquivo aqui: traços finos. Deixa eu colocar o fundo branco. Aqui eu deixo o fundo sempre transparente, porque você vai ter que salvar com o fundo transparente. Mas você pode deixar ele branco. Vamos supor que a sua imagem ela, né, ela seja letra branca, alguma coisa assim. Você vem, troca aqui o fundo, a composição, né, do fundo da imagem também. Você pode fazer isso, tá? E eu coloquei aqui. Sempre tem legal, você seleciona a cor do fundo e você deixa ela, né, para você ver como que vai ficar a aplicação. Só que quando você for salvar, você salva com fundo transparente, tá bom? Então vamos supor aqui, ó, fundo branco, vou dar um zoom para ilustrar. Aqui, quando você for jogar para a imagem, ele não vai salvar legal, tá? Então é muito importante que você não utilize traços muito finos. Outra coisa, outro tipo de arte também, arte com sombra, ela não salva, ela não imprime bem no DTF. Quando você for estampar, não vai ficar uma coisa legal, não vai ficar uma coisa bonita, tá? Terceiro ponto, arte com degradê. Também, ó, você vê que tem um degradê na letra, sombra, então, ou seja, tá tudo errado aqui. Você vai ter complicação, você vai ter confusão na hora de você mandar essa imagem para impressão, tá bom? Com isso pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai para um próximo passo, a gente vai para uma próxima etapa, que é vamos trazer as artes corretas. Então vamos supor que eu trouxe aqui uma arte, deixa eu pegar duas artes aqui, que é Geeklândia, tá? E eu trouxe uma arte do The Office também. Só que essas artes, se eu jogar aqui, ó, elas não estão com fundo transparente. Existem duas maneiras de eu fazer isso, tá? Vamos supor aqui, ó, não tá o fundo transparente. Eu preciso mandar só essa parte que está em preto aqui. Ou eu posso selecionar no meu canto esquerdo a varinha mágica, seleciono ela e dou um delete. Opa, ele não está rasterizado. Eu tenho que vir aqui, ó, clico com direito na camada, rasterizo camada, beleza, agora sim vai dar certo.
venho aqui e vou deletando um a um, né? Algumas coisas eu vou ter que aproximar, e aí eu vou ter que remover o fundo na prática, tá? No dedo praticamente, ó, aqui eu tenho que remover o E, tudo, aí eu faço o que para testar? Venho aqui, jogo a aplicação branca, ó, tá faltando remover esse E aqui também, ó. Pronto, acho que agora tá tudo ok, estando tudo ok, beleza. Removi o fundo dessa imagem aqui. Porém, existe uma outra coisa que é super importante, que você pode utilizar também, que é isso aqui, ó, que é essa ferramenta de remover fundo, vamos supor. Só que algumas imagens ela não vai remover tão bem aqui, tá? Então, eu prefiro, né, e sugiro que você na etapa anterior, antes de montar o arquivo no Photoshop para impressão, faça o quê? Remova o fundo já. Remova talvez até no removedor de fundo de algum site, como por exemplo, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Você vem digitar no Google removedor de fundo, ele vai remover. Tem esse site Remove BG aqui, que é super, super legal. E tem o Pikwik também, dá para você remover. Enfim, aí você vai testar. Eu deixei uma outra recomendação também que você pode utilizar numa boa, tá? Mas vamos lá, voltando para a imagem. Então, vamos supor que eu quero remover com isso daqui, ó. Simplesmente com remover fundo. Ele vai remover da Geekland, ó. Muitas vezes ele não fica perfeito. Não é assim todos, ó. Você vê, ó. Aí você tem que vir e removendo um dedo aqui também. Então, por exemplo, peguei aqui, ó. Vou removendo o que sobrou, tá? Então, assim, você tem que fazer esse tratamento desse arquivo antes de você mandar ele para o DTF. Aí eu vou vir aqui, beleza, tá, fundo branco, ok, tem que remover mais algumas coisas, vai usando a varinha mágica. Então, assim, é um processo que você precisa fazer, que você precisa realmente deixar bem redondinho antes de você mandar o seu arquivo para a impressão, tá bom? E aí, agora eu vou mostrar para você, né? Vamos supor, eu não utilizar essas imagens, eu deixei algumas imagens prontas aqui, deixei 3 imagens para a gente utilizar, e aí vou vir aqui, ó, vou colar elas, pronto, coloquei essas imagens aqui. O que que acontece agora? E tem uma coisa super importante que eu quero que você se lembre, que é isso daqui, ó, ajustar para centímetros, tá? Tem muita gente que erra, que não consegue ter uma visão boa da imagem porque não ajusta para centímetros, tá? Então a gente vai vir aqui, deixa eu deixar só esse daqui, né? De cara, ó, deixei o preto, ó como é que ficou. Se for uma letra amarela, então beleza, eu coloco o fundo preto, você vai colocar fundo da cor que de repente a sua camiseta vai ter ali, só para você projetar. Lembra sempre de salvar no transparente, tá? Selecionado essa ferramenta aqui em cima, né, que é a ferramenta mover, eu, né, já estou com a imagem, eu vou dar um Ctrl T, tá? Por quê? Porque ele vai me trazer as medidas e proporções. Só que, ó, o que acontece? Aqui, beleza, ele tá pegando, ó, se eu botar para mim, ele já tá, ó, largura e altura ele tá em centímetros. Só que o que é legal? Tá vendo que aqui ele tá em porcentagem? Você pode ajustar, ó, nesse L e nesse A aqui, que é largura e altura, você pode vir aqui e fazer o seguinte, ó, coloca para centímetros que ele fica bem mais certinho, nos dois, tá? Ó, pronto, 107 por 30, porque ele pegou a proporção, como essa ferramenta do meio, que ela é como se fosse manter as proporções, né, um equalizador ali, ela tá ativada, ele vai deixar sempre justo, né? Não vai distorcer a sua imagem. Agora, se eu desativo ela, olha só o que acontece, ó, eu posso fazer de qualquer maneira, e isso vai interferir na qualidade, tá? Então, dou um Ctrl Z aqui para voltar, e eu vou ativar ele, vou deixar ele ativado. Agora, se eu quiser ajustar, eu posso ajustar por aqui, ó. Vamos supor que eu quero que a largura dela tenha 10 centímetros. Pronto, ele já ajustou para uma largura de 10 centímetros. Vem aqui numa ferramenta mover, dá um Ctrl T, olha só, tá em 10 centímetros. Agora, você pode 10 centímetros de largura por 2 centímetros e 85 de altura. Quanto você pode ajustar por aqui, sempre com a ferramenta aqui de manter as proporções ativadas, porque vai garantir uma qualidade melhor. Quanto você vir aqui, ó, e você ir aumentando e diminuindo. Em alguns Photoshops você aumenta e diminui assim, mantendo as proporções. Em outros você vai ter que segurar o Shift também para você manter a largura. Só que o meu ele já está configurado para isso daqui, tá? Então isso daí você consegue ver em outros vídeos também de maneira prática, mas só relembrando aí. Espero que você já conheça um pouco do Photoshop
por caso não conheça, essas coisas todas que eu estou passando nessa aula são as mais básicas para que qualquer pessoa consiga utilizar da melhor maneira possível, tá? Então assim, ó, mantive, ó, tá em 13 por 27 centímetros, 13 por 78, né, largura e altura, então beleza, já tá uma imagem ok. Vamos supor que eu quero isso, eu quero uma estampa de 13 centímetros. Vou vir aqui, vou fazer o quê? Eu posso tanto clicar com direito na camada e duplicar, eu vou arrastar aqui para baixo, quanto eu posso selecionar as duas, dou um Ctrl C e um Ctrl V também. E aí aqui na hora, ó, deixo as duas selecionadas e vou posicionar para que mantenha elas na mesma linha ali para melhorar ali na parte de imprimir, né? E principalmente porque você vai ter que cortar isso depois. E justamente falando de cortar, uma coisa super importante aqui, gente, é que vocês deixem espaços. Tá vendo? Eu não posso deixar muito próximo assim, ó. Por quê? Porque se eu deixar muito próximo dessa maneira, vou dar um zoom aqui, ó, vai ser difícil para você cortar. Então o DTF ele precisa ter um espaço, um espaçamento ali entre as estampas, entre a logo, entre a imagem que você está utilizando ali, para quê? Para justamente você conseguir cortar da melhor maneira possível, tá? Então sempre deixa um espaçamento, deixa eu voltar aqui para a ferramenta de mover, vou deixar um espaçamento legal assim, ó, isso aqui, beleza, já tá legal, posso deixar até um pouquinho mais espaçado, não tem problema, mas você vai configurar aí, o importante é que você tenha um pouquinho de noção nessa etapa, para você não deixar grudado, tá? Outra coisa, essa imagem ela tá assim, vamos supor que eu quero mais uma imagem dessa, só que se eu pegar aqui e jogar pro lado, o que que ele vai acontecer, ó? Pode ser, não sei se vai acontecer nesse, tá? Ó, ele fica muito curto, ou vamos supor que ele ficaria aqui, ó. Você precisa dar uma margem mínima aqui para você fazer o corte, tá? Aí o que que eu poderia fazer? Posso colocar ele, dou um Ctrl T, clico com o botão direito e eu faço o que? Giro 90 graus. Aí eu vou ter o que? Vou ter imagem nesse formato. Então aqui eu consigo aproveitar ainda mais a minha impressão, né, na folha de DTF. Pronto, aqui já aproveitei o espaço, já tenho mais uma imagem aqui, tá? Vou jogar uma outra imagem aqui, vou jogar uma imagem da Geekland para vocês terem uma ideia. Vou fazer o mesmo ajuste. Aqui em cima já está com centímetro, ok, então ela já está uma imagem pronta para ser trabalhada. Gustavo, eu quero que essa imagem na largura ela tenha, sei lá, seja uma estampa de 15 centímetros, mais ou menos assim, né? Sei lá, não sei exatamente a medida, mas 15 centímetros. Qualquer coisa, pega uma régua, média mesmo ali na hora, para você ter uma noção boa, tá? Vem aqui, ó, poxa, está posicionado. Né? Ajustei ela com Ctrl T, mas poderia ajustar ela aqui por cima também. E como as proporções estão mantidas, ela vai ficar mais fácil na hora de você fazer o salvamento, tá? Então, perfeito. Imagem pronta aqui. Quero jogar mais uma, Gustavo. Não tem problema, você pode jogar quantas você quiser aqui, ó, desde que você mantenha as proporções, que você dê os espaçamentos devidos aqui, para não ficar uma coisa que você vai ter dificuldade, ou você vai perder a sua impressão aí na hora do DTF, tá? Eu quero jogar mais uma dessa, eu venho aqui, duplico a camada, jogo para lateral aqui, né? Posso jogar tanto usando Shift e apertando o botão de para cima, para baixo, para o lado, enfim, direito ou para o lado esquerdo, ou quanto eu posso simplesmente pegar a imagem e jogar no mouse ali também, tá? Vamos supor que é esse o arquivo que eu quero salvar, é esse o arquivo que eu quero imprimir, que ele tenha 6 estampas do McLaren's Pub, mais uma estampa da Geekland, 1000 Wars. Poderia aproveitar mais, se eu quiser colocar alguma coisinha aqui, posso também, né? Quero uma Geekland um pouquinho menor, não tem problema. Você pode vir aqui, ó, vamos pegar, acho que esse daqui é o da Geekland, né? Aqui, né, eu separei os modelos de corretos, tá? Mas se você quiser, você pode nomear também, para você não se perder aqui no lado direito, nas camadas, para ficar mais fácil de você organizar, tá? Então aqui, ó, vamos supor, eu vou duplicar essa camada e eu quero um Geeklandia, um pouquinho menor. Deixa eu voltar aqui. Se tá aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Quero um Geeklandia um pouquinho menor. Vou jogar ele para cá. Vou selecionar Ctrl T de novo. Vou diminuir um pouquinho. Com a ferramenta selecionada, vou arrastar. E beleza. No Enter, beleza, tá com espaçamento, tá ótimo. Posso, de repente, utilizar, né, mandar o material dessa maneira já, né? Vou tentar deixar um espaçamento um pouquinho maior, beleza, espaçamentos adequados.
Ok, vamos para a parte final, né? Feito tudo isso, vamos só revisar nosso checklist, ver se está tudo certo. Selecionei o formato, ajustei para centímetros, lembrando, formato sempre deixo esses formatos aqui, o V esses três formatos aqui, tá? Tamanhos, ajustei para centímetros, posicionei os arquivos, recortei o fundo, né, caso não tenha recortado nas tábuas anteriores, evitei os traços finos, transparência, sombras, degradês ou efeito de luz. E aí eu vou para a última etapa, que é salvar em PDF ou PNG. Como que eu vou fazer isso? Não posso salvar ela dessa maneira, tá, gente? Por quê? Porque se eu salvar ela assim, ela vai com fundo preto. Lembra sempre, isso daqui é só para projetar. Posso projetar com fundo branco, fundo preto, fundo laranja. Se eu quiser trocar, projetar com fundo azul, posso clicar aqui com dois cliques aqui. Vou vir aqui nessa, vai abrir esse estilo de camada, venho em sobreposição de cor e vou testar, sei lá, um vermelho. Pronto, posso projetar nele também. Óbvio, né? Tem que ter uma noção de, tipo, tá legal, não tá legal, enfim, tá? Mas vai salvar com fundo transparente. Fundo transparente, ok, nenhuma camada de cor selecionada, tá? Uns quadradinhos. Vou vir aqui em cima em arquivo e vou salvar primeiro como PNG. Exportação rápida, PNG. Vou vir aqui e vou salvar em, por exemplo, arquivo. Deixa eu abrir a pasta da Geek aqui, né, mini curso. Deixa eu selecionar aqui, ó, novos arquivos. Vem aqui, arquivo DTF texto, ó, só que ele tá falando aqui que tá o PDF, tá? Porque eu tinha salvado um outro em PDF, ó, no meio e deixo ele como PNG. Se você quiser renomear também, pode deixar, tá? Salvei o primeiro, agora eu vou fazer o quê? Salvar como PDF. Como que eu vou salvar como PDF? São as duas opções. Venho em arquivo, salvar como, e aqui, ó, já tá, ó, já vou vir e posso salvar ele com PDF. Arquivo DTF texto novo, tá? Ou você vai colocar a data do seu arquivo, enfim, veja como que você vai organizar. O importante é que você organize, tá? Salvei. Pronto. Aí ele vai vir aqui, vai pedir algumas coisas, sim. Salvei, vou vir aqui, né? Todo o processo conferido. Vou trazer para cá e vou ver os arquivos que eu salvei. Arquivo DTF texto novo. Vou abrir em PDF. Vamos ver como é que ele tá. Perfeito. O arquivo que a gente salvou aqui, ele tá com a aplicação branca, mas porque ele salva assim, mas no fundo ele tá transparente. E vamos ver o outro arquivo, como que ficou? Vamos ver no PNG. Ó, perfeito. Tá vendo? Fundo transparente, ele pegou a aplicação, ó. Tá ótimo. Qualidade boa. Só mandar para impressão. Perfeito? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha aprendido a montar o seu arquivo corretamente, tá? É só seguir o passo a passo que não vai ter erro, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre como montar o seu arquivo no Canva e no CorelDRAW. Primeiro no Canva, depois no CorelDRAW, tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.